hoje nós vamos para Atos capítulo 12, e vamos ler o capítulo todo. Atos 12, os irmãos acharam? Amém? Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas Pedro continuou batendo, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que todos fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia, e ali permaneceu durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém? Pode sentar. Aleluia. Meus irmãos, aqui nós temos então continuação da história do crescimento da igreja, expansão do reino de Deus, e nós agora voltamos um pouco a cena para Jerusalém.
No capítulo anterior, nós focamos um pouco na cidade de Antioquia da Síria. E agora nós voltamos para Jerusalém, porque o relato de Lucas inicia dizendo que voltou uma intensa perseguição em Jerusalém. E agora, pela mão de um homem chamado Herodes. Nós vimos lá atrás, depois da conversão de Saulo, que a perseguição à igreja tinha diminuído. O texto até diz que a igreja desfrutou de um tempo de paz, mas a perseguição voltou. Antes, não que tinha sido extinguida a perseguição ao povo de Deus, mas havia sido diminuída. As pessoas tinham se espalhado, o evangelho chegou a muitas outras cidades, devido à expansão ocorrida da consequência da perseguição, e agora nós vemos então essa perseguição retornando com tudo, através de Herodes. É importante, e aqui é um culto de ensino, nós vamos procurar esclarecer algumas coisas. É importante nós entendermos a figura de Herodes na Bíblia. Nós precisamos entender que, assim como César virou um título para os imperadores romanos, teve o grande que foi Júlio César. E depois esse título de César foi aderido, ocupado por muitos outros, que usavam o título de César. De nome passou a ser um título. A mesma coisa acontece também com Herodes. Nós vamos ver não apenas um Herodes na Bíblia, mas existe alguns Herodes. Tudo começa com aquele Herodes o Grande, lá do início dos evangelhos. Se lembra aquele Herodes que, quando descobre, através dos viajantes, né, os magos, alguns chamam rei magos, né, que vieram seguindo a estrela e chegaram à região ali da Judéia, e ali falaram para o rei: olha, nós vimos uma estrela vindo até Belém. Aquele Herodes grande que daí manda os seus soldados ir até Belém e matar as crianças, foi o primeiro Herodes, chamado de Herodes o Grande. Ele tinha uma parceria com os judeus, porque tinha reformado o templo, e ficou muito conhecido. Ele tinha o governo praticamente de todo o local onde hoje é o país de Israel. Só que esse Herodes o Grande, ele morre, e os filhos, netos, sobrinhos, vão usar o título Herodes também para si. Então nós vamos ver a Bíblia falando de alguns Herodes. Nós vamos ver um tal de Herodes Filipe, nós vamos ver Herodes Antipas, João Batista. E quando Jesus ele já estava adulto, nós vamos ver João Batista ser morto por um desses Herodes. O Herodes, nesse caso, era o Herodes Antipas, que havia usurpado Herodias, que era a esposa de Herodes Filipe. Então são muitos Herodes. Nós agora estamos falando já de um outro Herodes, que esse era neto daquele Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele teve muitas mulheres, uma delas era judia, ele casou pelo menos 10 vezes, aquele que matou as crianças em Belém. E uma das suas esposas, ela era de sangue judeu, que era uma princesa do tempo da linhagem dos Macabeus. Ele casa-se com essa judia, chamada Mariana, que era uma judia de classe alta, tem um filho chamado Aristóbulo, e esse Aristóbulo vai ser pai desse Herodes, que depois ele vai ficar conhecido como Herodes Agripa. Esse Herodes Agripa, ele havia ganhado do imperador Calígula alguns povoados para reinar, porque ele havia ajudado Calígula a se tornar imperador, e depois que o imperador Calígula morreu, ele ajuda o imperador Cláudio a subir no trono, e Cláudio diz assim: então agora nós vamos destituir as terras do seu tio, de Herodes Antipas, e passar a ti. Então toda a Judéia passa a ser agora governada por esse rei, o rei Herodes Agripa, que é o que nós estamos falando então agora no capítulo 12. Esse Herodes Agripa, ele então, sendo também de sangue judeu, porque a sua mãe, a sua avó, na verdade, era de sangue judeu, ele se identifica com a perseguição aos cristãos, e também, para ganhar popularidade com os judeus, manda perseguir a igreja. Ali em Jerusalém, nós tínhamos a cúpula, os apóstolos estavam
em Jerusalém. Pedro, Tiago e João, os apóstolos que eram mais chegados ao Senhor, estavam ali liderando a igreja. E nós vamos ver então o Herodes prendendo primeiro Tiago, aquele que era irmão de João, que andava com Jesus, que estava sempre com Jesus. Depois de prender, ele então mata, assassina Tiago. Quando Herodes faz isso, acontece um alvoroço no meio dos judeus e todos aplaudem a atitude de Herodes. Nossa, ele vai então agora voltar a perseguir a igreja ferrenhamente. Quando Herodes percebeu que os apóstolos, a igreja, podia ser, uma jogada para ele ganhar popularidade, o que ele manda fazer? Vamos prender o líder dos líderes. É Pedro, aquele que pregou e 3.000 aceitaram a Jesus, aquele que está aí coordenando as coisas. Vamos prender Pedro. Então, nós vamos ver já no início desse capítulo, Herodes prendendo a Pedro. E é interessante que eles prendem os apóstolos, nesse caso prende Pedro, e colocam uma guarda acirrada, para que não houvesse a mínima possibilidade de Pedro escapar. Nós vamos ver a guarda de Pedro sendo composta por pelo menos 4 grupos de soldados, e cada um desse grupo tinha 4 soldados, ou seja, tinha pelo menos 16 soldados, que estava ali guardando, para que Pedro não fugisse. Provavelmente Herodes soube daquilo que aconteceu lá atrás, narrado no capítulo 5, que prenderam os apóstolos e receberam libertação. De repente eles estavam lá no templo pregando, e todo mundo pensou que ele estava dentro da cadeia. Então, para prevenir que Pedro não escapasse, colocou pelo menos 16 homens ali guardando ele. Os teólogos afirmam que provavelmente eram 18, porque tinham os 4 grupos de 4 soldados, e o texto vai dizer que algemado, um em cada mão do apóstolo, tinha também um outro soldado. Isso não acontecia. A guarnição romana geralmente prendia o bandido num só soldado. A mão direita era algemada na mão do soldado. Mas como prevenção para que Pedro não escapasse, nas 2 mãos ele estava ali algemado. E o texto diz então que na noite, onde Pedro iria, depois que acordasse, ser condenado, ser julgado, ele então recebe o livramento de Deus. É interessante, quando nós olhamos primeiro aqui no versículo 6, diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados. Nós estamos falando de marcas de igreja, e aqui nós já temos uma marca da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, quem é um verdadeiro cristão, quem é sim verdadeira igreja, sabe descansar em Deus. Eu acho fantástico isso aqui. Na noite, que seria a última noite de Pedro, ele sabia que no outro dia ele iria acordar, ia para julgamento, e não tinha como escapar desse julgamento. Seria como o próprio Jesus. Provavelmente ofereceria uma troca por um outro bandido. Os judeus já tinham tudo arquitetado, de condenar Pedro e matar Pedro, assim como Tiago havia sido morto também. E Pedro estava dormindo. Você conseguiria dormir sabendo que no outro dia você morreria? Eu acho fantástico a segurança que um verdadeiro cristão ele tem em pertencer ao Senhor. Lá atrás, o salmista, no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer: em paz me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Isso aqui é evidência de uma confiança plena num Deus soberano, que não perde o controle, um Deus que cuida de nós, um Deus que está disposto a fazer milagres para nos socorrer, mas também acalma o nosso coração nos momentos onde a angústia chega, no momento onde nós estamos correndo risco de vida. É um Deus que se faz presente. Isso aqui não acontece apenas porque ele se encaixava na categoria de um cristão. Isso aqui é a categoria de um cristão verdadeiro. Isso aqui evidencia que Pedro, ele acreditava plenamente em Deus.
e tinha convicção do que ele acreditava. Ele sabia que terminando a vida aqui, o céu o esperava. Ele sabia para onde estava indo. Ele sabia também, e eu acho fantástico isso, que aquilo que ele deixa de legado era sim coisas que iriam continuar na eternidade. Convicção de que o que ele fez na vida era o que deveria ter feito. Eu acho fantástico isso. Convicção que está deixando um legado. Convicção que gastou cada dia, cada esforço, cada momento naquilo que tem valor eterno. Você tem convicção de que aquilo que você está construindo na vida não são castelos de areia? Dormir, sabendo que morreria no outro dia, é fantástico. É muita certeza de que não viveu aqui na terra para acumular tesouros na terra, como Jesus vai dizer, Mateus 6:20, mas ele tinha certeza que tinha completado a sua obra, que o tempo que lhe foi confiado, ele investiu em coisas eternas, e aí poderia descansar em paz. Pedro não estava sendo assolado pelo fantasma do remorso. Pessoas, quando vê a morte de frente, geralmente passa um filme todo na sua cabeça. E como é maravilhoso você poder olhar para trás e dizer: valeu a pena, valeu a pena, posso descansar em paz. No ano 2013 ou 2014, eu não me lembro, uma autora australiana chamada Bruni Ware, né? Ela escreveu um livro intitulado Antes de Partir. Esse livro ela escreveu baseado nas suas experiências, no cuidado com pacientes terminais. E ela pôde perceber que muitos, sabendo que a morte está chegando, vivem dias de agonia, arrependimento e remorso. Sabem que a morte está chegando, mas não conseguem descansar o coração. E nesse livro, ela vai narrar alguns dos arrependimentos principais das pessoas. Entre eles, ela diz que um dos grandes arrependimentos das pessoas é ter vivido para suprir a expectativa do mundo. Ter vivido para suprir a expectativa do mundo. Um outro arrependimento das pessoas é ter trabalhado mais do que o devido, mais do que o necessário, em coisas terrenas, que passam logo, que a traça corrói, que o ladrão rouba. Um outro arrependimento das pessoas é ter camuflado sentimentos, é ter falado pouco eu te amo, é ter abraçado pouco, é ter beijado pouco, é ter camuflado os seus sentimentos. Um outro arrependimento das pessoas é ter ficado pouco tempo com as pessoas com quem amava. A maior parte do tempo gastado na vida era cumprindo protocolos. Um outro arrependimento das pessoas, era não ter cuidado tanto das suas emoções, da sua alma, da sua fé, de si mesmo. Marca de uma verdadeira igreja é saber descansar no Senhor. Se você soubesse que morreria amanhã, como você estaria nessa noite? Conseguiria dormir? Nós vemos uma geração que, mesmo não sabendo que morrerá amanhã, já tem perdido o sono. Será que nós estamos preparados para morrer? Será que nós estamos preparados para chegarmos diante do Senhor hoje, se nós morrermos hoje, apresentando as mãos cheias, dizendo: Senhor,
eu gastei a minha vida naquilo que tem valor eterno. Está aqui. As pessoas que tu confiaste a mim, os filhos que tu confiaste a mim, os amigos que confiaste a mim. Eu procurei ser exemplo, procurei levar aos teus pés, procurei estar engajado na tua obra, procurei fazer aquilo que tu deixaste como legado, levar à luz do teu evangelho, amar pessoas, amar gente. Como nós chegaremos diante de Deus? Pedro nos deixa um grande exemplo. Ele descansa no Senhor, na noite onde ele estaria perto da morte. Mas, como o texto diz, e nós vemos aqui, Pedro não morre. Pedro não morre, porque ele recebe o livramento do Senhor. Estava preparado para morrer. Pôde descansar num dia que seria dia de angústia. Recebe o livramento. E aqui nós vemos uma marca da verdadeira igreja também. A verdadeira igreja contempla o livramento do Senhor. Nós vamos ver o texto narrando a entrada de um anjo lá na prisão, extremamente protegida, extremamente vigiada, né? As 7 chaves. O anjo chega lá, e é interessante que esse milagre mostra de uma maneira fantástica a interação entre o divino e o humano, entre o sobrenatural e o natural. Deus poderia ter teletransportado Pedro assim, como fez com Filipe lá atrás, que nós conhecemos a história. Deus podia ter pegado Pedro de dentro da cadeia e colocado lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Poderia. Agora, olha que fantástica a maneira que acontece. Pedro dormindo, o anjo vem com uma luz enorme que invade aquele lugar, toca em Pedro e desperta ele. Mas, ao mesmo tempo que Pedro está sendo despertado, o anjo faz o sobrenatural, que é anestesiar todos os guardas que estão ali. Pedro levanta, Pedro acorda, Pedro vê a luz, mas os outros guardas não vê. Pedro se levanta, então o anjo diz para ele: coloca a sua roupa, pega a sua capa, coloca a sandália. E Pedro interage com o anjo, coloca a capa, coloca a sandália. O anjo diz: vem, me siga. E eles vão passando pelos guardas, todos os guardas anestesiados, e Pedro caminhando ali. Quando eles chegam diante do portão de ferro que dava para a rua, o portão se abre sozinho, poder divino. Mas Pedro vai seguindo e ele sai até chegar na rua. Daqui a pouco eles andam, o anjo some e Pedro, que estava pensando, que estava sonhando, desperta lá fora, no meio da rua, livre de tudo, sem saber como tudo aquilo aconteceu, como que a algema saiu do braço, como que o portão se abriu, mas lá estava ele livre. Esse é um Deus que faz milagre. Esse é um Deus que proporciona livramento para os seus. E muitas vezes no milagre, Deus exige essa interação. Ele vai fazendo o sobrenatural. Pedro não podia e não conseguia se desamarrar das algemas. Pedro não conseguia abrir aquele portão sem a chave. O impossível Deus fez. O que o Pedro podia fazer? Podia se levantar, podia colocar a sandália, podia colocar a capa. Isso você pode? Faz, segue-me, e o milagre aconteceu. Muitas vezes é assim. No meio do milagre, o impossível vai acontecendo, mas o possível cabe a mim e a você. E Deus vai livrando, Deus vai fazendo o impossível acontecer. Essa cena, como eu falei lá no capítulo 5 de Atos, ela já havia acontecido com todos os apóstolos. Estavam lá os 11 pregando, são presos e de repente, durante a noite, eles são levados por um anjo para fora e começam a pregar lá no templo. Quando nós falamos de livramento, não tem como a gente citar todas as passagens da Bíblia, mas ela é recheada de milagres de livramento. Você vai ver desde Noé na arca, desde Davi sendo livrado das mãos de Golias, desde os jovens na fornalha, sendo livrado da mão de Nabucodonosor, desde Daniel sendo jogado na cova dos leões, mas recebendo livramento. Deus é um Deus que intervém e faz sim milagre na vida daqueles que estão aliançados com Ele, que confiam nele. Agora, tem algo
extremamente interessante, é uma pergunta que eu confesso não saber dizer o porquê. Já me fizeram essa pergunta e a resposta foi simplesmente, não sei. Não sei porque Tiago morreu e Pedro foi liberto. Fica evidente que há um tempo para todas as coisas. Fica evidente que Tiago também desfrutou desse milagre lá em Atos capítulo 5, mas na outra prisão, no outro encarceramento, morreu. Há um propósito que na nossa limitação humana não entendemos. E há um propósito sim, de Pedro ser liberto. O que nós precisamos entender é que ambos estavam prontos, se preciso for, morrer pelo nome de Cristo, e são heróis da fé. Quando nós olhamos lá para a lista dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, eu acho fantástico, a partir do verso 33, Hebreus 11, a partir do verso 33, você vai ver o texto dizendo assim: pela fé, esses homens e mulheres conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Olha só, fala até aqui, milagre extraordinário acontecendo. Esses são heróis da fé. Deus livrou essas pessoas, mas é interessante quando o escritor aos Hebreus vai colocar também na lista dos heróis da fé, aqueles que não receberam o livramento, mas permaneceram fiel ao Senhor até o fim. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Que loucura! Heróis da fé também. Pessoas que passaram por sofrimento, pessoas que foram torturados, passaram necessidades, também são heróis da fé, porque permaneceram fiel ao Senhor. Há um mistério aqui que eu não sei dizer, porque Pedro escapou, Tiago foi morto, mas Deus, que sabe de todas as coisas, e tem um tempo determinado para todas as coisas, guiou a vida dos dois. Quando nós olhamos para esse texto de Atos 12, alguns teólogos vão dizer o seguinte, que é bem provável que a intercessão da igreja fez a diferença. Acredito também nisso. Nós sabemos do poder da oração e o poder da intercessão. E essa também é uma marca da igreja que a gente pode até citar aqui. Alguns teólogos vão dizer, é bem provável que a igreja estava desfrutando de um tempo de paz, e quando Tiago foi preso, logo ele foi morto. Isso fez com que a igreja despertasse para clamar. Isso fez com que a igreja despertasse para buscar a presença de Deus em favor dos seus líderes. Acredito nisso também. E nós vamos ver o texto de Atos capítulo 12, verso 5, dizendo, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui temos uma marca da igreja. A verdadeira igreja conhece o poder da oração. Lá em Atos 1, em Atos 2, nós já falamos sobre a oração, que a verdadeira igreja não negligencia a oração, e um dos fatores que não negligencia a oração é isso aqui, a verdadeira igreja conhece o poder que há na oração. Pastor, explica isso detalhado, a oração é um mistério. Eu não consigo explicar detalhadamente como funciona a oração, mas Deus fez da oração um meio para que o reino dele venha e aconteça em nosso meio. Tudo o que acontece em prol do reino, você pode ter certeza, é também oração da igreja, clamor da igreja. Há mistérios e mistérios e mistérios por trás da oração.
Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas Deus não quer que as pessoas se alimentem, para que pedir? O Senhor Jesus nos ensinou a orar: Senhor, venha o teu reino. Mas Ele não é soberano? Por que Ele vem e já não implanta o reino sem oração? O Senhor Jesus disse: orai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Não é a intenção de Deus que o Evangelho se propague? Por que nós temos que pedir? Não sei, é um mistério. Mas eu entendo que, através da liberdade que nós temos, o livre-arbítrio, Deus usa o mecanismo da oração, da intercessão, do clamor, para que o reino dele venha a ser implantado aqui na terra. Por isso, precisamos orar. Por isso, precisamos clamar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, seja Novo Testamento ou seja Antigo Testamento, a gente vai ver a oração tendo um efeito fantástico. Tiago vai dizer lá no capítulo 4, sobre o poder da oração do justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É a oração de um justo. E lá atrás nós vamos ver um justo Abraão clamando pelo seu sobrinho Ló. Nós vamos ver um justo Moisés clamando pelo povo rebelde de Israel. Nós vamos ver lá atrás Ana clamando por um filho, Deus ouvindo, respondendo. Nós vamos ver Samuel clamando pelo povo. E Samuel é aquele que deixa registrado uma frase que até hoje pega muito pesado com cada um de nós. Ele diz: longe de mim esteja deixar de orar por vocês e pecar contra o Senhor. Samuel. E nós vemos ele sempre clamando pelo povo e Deus respondendo com misericórdia. Nós vamos ver um Jabes, que o próprio nome já diz dor, condenado a ser um ninguém, clamando ao Senhor, e o texto diz: e Deus ouviu a oração de Jabes e fez dele mais ilustre do que os seus irmãos. Não sei o mistério que tem na oração, eu sei o seguinte: quando nós oramos com fé, Deus responde, milagres acontecem, Ele intervém. Naquele momento que Pedro estava preso, a igreja não tinha muitos recursos a que recorrer. A igreja não tinha como: vamos sair então fazer uma marcha pelas ruas de Jerusalém, com cartazes, com banners, dizendo: libertem Pedro, libertem Pedro. Provavelmente eles também seriam perseguidos e apedrejados, porque estavam debaixo agora de um reinado tirano, que era o rei Herodes, e os judeus tinham toda a cobertura para destruir a igreja se quisesse. Eles não podiam fazer como Paulo vai usar um outro recurso lá na frente, que é apelar a César, e daí ser levado a Roma, mas era cidadão romano, não era apenas um judeu. A igreja estava sem recurso humano nenhum, mas olhando para a limitação deles, eles falaram: nós temos uma arma, que é fantástica, a arma da oração. E eles oram. É interessante o termo que Lucas vai registrar, para a palavra que oravam intensamente. Ektenos, no grego é a palavra para intensamente, que na minha versão fala intensamente. Está dizendo o quê? Eles oravam incessantemente. Eles oravam sem parar, clamando pela vida de Pedro, para que o Senhor viesse libertá-lo. E aqui tem mais um mistério, sobre a oração intercessora ser uma oração realmente de coração, uma oração incessante, orar sem parar. É aquilo que Jesus vai dizer: ei, se vocês realmente baterem e persistirem, Deus responde. Jesus conta pelo menos 2 parábolas, para falar sobre a importância de persistir na oração. Jesus vai dizer do amigo importuno, aquele que recebe visitas na sua casa e não tem pão. O que ele faz? Vai para o vizinho: ei, por favor, acorda, eu preciso de um pão porque tem visitante na minha casa. E o vizinho diz: não, já estou deitado com os meus filhos, vai embora, eu não tenho. E Jesus vai dizer: olha, se ele não abrir pela amizade, por ser vizinho, por ser parceiro, por ter batido bola junto aquele dia, ele vai abrir pela importunação, pela insistência. E depois Jesus vai contar a parábola também da viúva e do juiz. A viúva que pedia que o juiz fizesse justiça por ela,
Mas o que um juiz ia dar bola para uma viúva, né, pobre, sem reputação nenhuma, uma ninguém na sociedade? Mas Jesus disse que aquela viúva era insistente, todo dia gritando atrás do juiz, até que o juiz falou: olha, eu não vou fazer porque ela é uma viúva, não é ninguém, mas essa mulher está sendo tão chata que eu vou responder a ela. E Jesus diz: olha, se um juiz mau, devido à persistência daquela mulher, respondeu, você acha que o Pai também, se vocês persistirem em oração, não vos responderá? A igreja que estava reunida na casa da Dona Maria, estava lá ocupando o tempo na oração, buscando a direção de Deus. Marca de uma igreja verdadeira, sabe do poder da oração, e daí quando se reúne, sabe aproveitar o tempo. Quando se reúne, é para fazer coisas relevantes. Não foram para a casa da Dona Maria para fofocar, não foram para a casa da Dona Maria para murmurar, para reclamar da vida, para falar da vizinha, falar do fulano, falar mal do pastor, falar mal de... Não, se reuniram para fazer coisas significativas, que poderia mudar a situação. Não temos acesso a governantes, não temos acesso a dinheiro, não temos acesso ao exército romano, temos acesso a quem? Temos acesso a Deus. E quem tem acesso a Deus, tem acesso àquele que é onipotente, que pode fazer todas as coisas. Usaram o poder da oração, e Deus respondeu, libertando Pedro. Glória a Deus. Quando nós descobrirmos cada dia mais o poder da oração, meus irmãos, nós vamos levar isso muito mais a sério. Muito mais a sério. Deus responde quando lágrimas são derramadas em sua presença, quando há insistência, quando há perseverança, quando nós clamamos sem parar pelos nossos filhos. Ei, se esse Deus é onipotente, se esse Deus é um Deus que livra, não fique quieto, não fique quieta. Quando as cadeias das más amizades vêm amarrar os seus filhos, ora, clama. Não fique quieto, não pare de clamar. Quando coisas ruins acontecem no seu trabalho, quando há perseguição na sua família, quando o amor dentro do lar parece esfriar, quando crises financeiras chegam, não pare de clamar. Orar é ter acesso a Deus, e quando somos perseverantes, Deus ouve, responde, e milagres acontecem. Há uma ligação fantástica entre joelhos dobrados e o braço do Senhor fazendo milagre. Quando nós dobramos os nossos joelhos aqui, milagres acontecem. Não seja incrédulo, seja crente, ore, busque a presença de Deus, e você sim, vai desfrutar de livramentos e vai conhecer o poder que há na oração. Uma outra marca da igreja, vou acelerar porque tem mais duas aqui para falar, pelo menos mais duas marcas da igreja nesse capítulo. Uma delas é que a verdadeira igreja tem Deus como a sua justiça, tem Deus como seu justiceiro, como aquele que faz justiça. Herodes estava lá, perseguindo a igreja, prendeu e matou Tiago, prendeu Pedro com a intenção de matá-lo também. Como é que eu sei que ele queria matá-lo? Fica evidente na consequência que os soldados têm. No outro dia de manhã, quando chamam para Pedro ser levado para lá, Pedro não está preso, Herodes fica tão indignado, e a lei romana dizia, que a punição que o prisioneiro receberia, os soldados que deixaram escapar agora recebem. Todos os soldados foram mortos, os 16 ou os 18 foram mortos, porque Pedro tinha sido liberto. Por isso lá na frente, nós vamos ver nos capítulos na frente, que o carcereiro que tinha prendido Paulo, quando vê que as paredes caíram, ia se matar.
era melhor ele mesmo tirar a própria vida do que morrer por mão dos outros e sofrer tortura antes de morrer. Porque a punição que o prisioneiro receberia, ele recebe. Então, os soldados foram mortos. E lá estava Herodes, fazendo as suas maldades. Quando ele vê que Pedro escapou, era a minha carta na manga para fazer uma politicagem aí com os judeus, o que ele faz? O texto diz que, como ficou um clima meio estranho em Jerusalém, ele sai um pouco de cena e vai passar um tempo em Cesareia. Olha só, fugindo de problema. Lá estava o Herodes, né, o bonzão, fugindo do problema. Plantou um monte de porcaria ali. Deu um probleminha aqui, vou para cá. Foi para Cesareia, e lá tinha um outro problema com o pessoal de Tiro e Sidom, porque ele havia proibido, agora transações econômicas, entre o povo de Tiro e Sidom com ali a região de Israel. Então o pessoal de Tiro e Sidom estava agora querendo fazer uma média também com ele, e pede para Blasto, que era amigo do rei, uma audiência ao rei. Blasto consegue. Então, certo dia, na audiência pública, Herodes, ele pega, coloca suas roupas, e os historiadores dizem que ele tinha uma roupa que era de linho de prata, e era algo muito brilhante. Quando batia a luz do sol, que lá resplandecia e parecia mesmo um anjo de luz. E lá estava ele agora, diante do pessoal de Tiro e Sidom, e ele começa agora a falar, dar um discurso maravilhoso, e o pessoal começa a aplaudir, a engrandecer ele. Não sei se era para fazer média, ou se queriam mesmo reconhecer ele como uma divindade, como era uma cultura no Império Romano. Começam a dizer: isso não é voz de homens, mas isso é voz de Deus. E o texto diz que Herodes aceitou aquilo para si, se colocou no lugar de Deus e não deu glória ao verdadeiro Deus. Na mesma hora, um anjo do Senhor fere Herodes, ele cai morto, e algo também assombroso acontece, porque geralmente para vir vermes comer, precisa estar alguns dias no caixão apodrecendo a carne, mas na mesma hora que ele cai, vermes vêm e começam a comer o corpo de Herodes. O que é isso? Justiça de Deus. Deus fazendo justiça com aquele que havia perseguido a igreja. Pastor, um Deus de misericórdia mata? Mata. Nós estamos falando do tempo da graça. Já falamos lá atrás do caso de Ananias e Safira, que também caíram mortos. Ei, Deus é um Deus misericordioso, com amor infinito, mas a justiça dele é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Entenda isso. Deus não precisa, meus irmãos, das nossas ajudas para defendê-lo. Nós precisamos da ajuda de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Você acha que essa multiplicação de zombaria com o Evangelho vai ficar sem punição? Você acha que muitas e muitas mortes que acontecem hoje não são punição de Deus? Você acha que esse pessoal que faz videozinho com esse canal do inferno chamado Portas do Fundo, que zombam o tempo todo do Senhor, você acha que isso vai ficar sem punição? Vai chegar um tempo onde tudo o que se plantou, colherão. Se não se arrependerem, se não forem para debaixo, como a igreja, da graça do Senhor. Porque o que é o plano divino de Deus? O que é o plano da salvação? É a ira de Deus despejada sobre a humanidade.
Jesus veio porque, sabendo que a humanidade não resistiria a isso, bloqueia a ira de Deus, que era para cair sobre nós, cai sobre Jesus. E quem vai para debaixo dessa graça, conhece essa misericórdia que nos livra do pecado, nos livra do inferno, nos livra de uma condenação eterna. Agora, quem não vai para debaixo dessa graça, pode ter certeza, vai sim sofrer duras consequências. Por isso existe inferno. Se não existisse inferno, não existiria um Deus justo. O inferno existe. E todos aqueles que não estão debaixo de Jesus, debaixo dessa graça, serão lançados no lago de fogo. Isso é o Evangelho, isso é o plano da salvação. Se não existisse inferno, Jesus não tinha sentido. Se não existisse inferno, a vinda de Jesus, a morte dele na cruz, seria para pagar o quê? Pecado de quem? Existe o inferno, porque existe um Deus justo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus é justo e faz justiça por nós. Agora deixa eu pegar um pouco mais pesado com vocês. Eu vou falar a palavra justiceiro, mas não pega no termo pejorativo de Hollywood, né? Que é aquele cara maluco que sai matando todo mundo, não. Justiceiro é aquele que promove a justiça. Deus, Ele é o nosso justiceiro. No dia a dia, quando alguém tenta te prejudicar, quando alguém tenta puxar o seu tapete, quando alguém fala mal de você, quando alguém humilha os seus filhos, quando alguém pratica coisas erradas tentando te destruir, a proposta do Evangelho não é a gente revidar. A proposta do Evangelho não é eu também vou ferir, vou machucar, vou falar mal dele, vou caluniar também ele, não. A proposta do Evangelho é confia no Senhor, Deus está cuidando de você, a justiça, Ele que faz. Olha o que Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 12, verso 19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E toda vez que a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos, você pode escrever, vai estar piorando a situação. Confie em Deus, deixa que Deus fará justiça no tempo certo. E isso é um motivo para regozijarmos, acalmar o nosso coração, sabendo que os nossos inimigos são inimigos de Deus, porque eu estou aliançado com o Pai. Deixa eu correr aqui, ir para o último, mas não esqueça, ninguém que toca num filho de Deus ficará impune. Lembre-se sempre de Herodes, tocou na igreja, mexeu na igreja, e por isso estava ali, colhendo as consequências das suas decisões. E por último, para finalizar, vou só citar porque o tempo foi embora. Marca de uma verdadeira igreja: entende o tempo certo de Deus para a sua vida. E eu falo isso baseado no último versículo, que diz assim: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. O capítulo anterior, lá no final do capítulo 11, nós vamos ver um profeta se levantando, o profeta Ágabo se levantando e dizendo: olha, Deus me revelou que vai vir uma grande fome, principalmente sobre a região da Judéia, onde está Jerusalém. E depois dessa profecia, a igreja se reúne e diz assim: pega esse dinheiro, coloca na mão do Saulo, coloca na mão do Barnabé, para eles levarem como recurso para a igreja, para os presbíteros lá de Jerusalém. E eles fazem isso, vão para lá. E agora, depois de algum tempo, nós vamos ver Saulo e Barnabé retornando para Antioquia. O que eu aprendo com isso? Jerusalém ainda era a cidade principal do cristianismo. Era lá o lugar onde Jesus havia morrido, ressuscitado. Era lá onde a igreja iniciou. Era lá onde era
o lugar, era a cidade. Mas Saulo e Barnabé, eles entendem que o chamado de Deus para a vida deles não era naquela cidade. Eles vão, ficam um tempo lá, suprem as necessidades financeiras da igreja, mas o chamado deles não era para ficarem permanentemente em Jerusalém. Então, eles ficam no tempo certo e voltam para Antioquia continuar a obra do Senhor. Entenda isso, tudo tem o tempo e o propósito. A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, ele sabe disso. Se Deus confia um ministério na sua mão, um departamento, vidas na sua mão, fique naquele lugar, naquela posição, naquele cargo, no tempo que Deus determinou. Busque estar atento à vontade do Senhor. Não fique querendo cargos, não fique querendo lugares, porque são mais visíveis. Ei, olha o exemplo aqui de Saulo, olha o exemplo de Barnabé. Esteja no tempo do Senhor, esteja no propósito do Senhor, esteja no centro da vontade do Senhor. Esse é o melhor lugar para você. É aquilo que eu já citei para os irmãos, a frase do Ashbel Green Simonton, que foi o fundador do presbiterianismo no Brasil. Quando a sua família soube que ele tinha um chamado para o Brasil, a família disse: não vá, meu filho, porque o Brasil é muito perigoso. Não vá. E ele vira para a sua família e diz: o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade do Senhor, independente de estar cercado por perigos. E o lugar mais perigoso do mundo é fora da vontade do Senhor, por mais que esteja cercado por seguranças. Que nós venhamos entender isso e procurar estar no centro da vontade do Senhor e no tempo do Senhor para as nossas vidas, para desfrutarmos da sua bênção. Para concluir, eu acho maravilhoso esse capítulo, porque quando nós começamos a ler esse capítulo, no início do capítulo tem os inimigos de Deus, um Herodes no trono, perseguindo a igreja, encarcerando os seus apóstolos. Quem não chega até o final do capítulo pode pensar: nossa, será que Deus está perdendo as batalhas dele? Mas quando nós chegamos no final do capítulo, Herodes está morto, a palavra expandindo, o reino de Deus sendo propagado, e nós vemos que ninguém pode contra o nosso Deus. Passaram-se reinos, passaram impérios, passaram exércitos, tudo passou. A palavra de Deus permanece, a igreja permanece, porque nós estamos alicerçados em Deus. Faça isso com a sua vida e você será abençoado. Amém? Vamos nesse momento se colocar em pé. E eu quero que você dê a mão aí para quem está do seu lado. E nós vamos orar. Hoje nós não vamos ter o nosso momento de joelho, nós vamos orar, depois vou dar os avisos. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que aprendemos hoje em Atos capítulo 12. E poder contemplar a Tua soberania, poder contemplar que Tu és um Deus que está no controle. Obrigado, Senhor, por poder ver marcas da verdadeira igreja, por poder ver, Senhor, que o verdadeiro cristão consegue descansar em Ti, que não tem medo da morte, não tem medo das perseguições, porque sabe que Tu estás no controle de todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti. Deus, que a Tua igreja hoje venha entender o poder da oração e clamar a Ti, buscar a Tua presença e assim também evidenciar os livramentos que Tens para nós, livramento sobre nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre nossa família. Deus, que nós venhamos entender isso, que nós venhamos também, Senhor, poder enxergar que Tu és um Deus que faz justiça, és um Deus, Senhor, que uma hora irá colocar na balança, Senhor, todas as coisas que o ser humano faz, que nós teremos que dar conta perante Ti, Senhor, de tudo que fazemos, falamos, praticamos.
que nós venhamos também confiar, Senhor, a justiça a Ti, e não querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Deus, que o nosso coração venha descansar em Ti, e saber que Tu és plenamente justo, que nós venhamos também, Senhor, viver de uma maneira digna, entendendo que tens propósitos muito bem definidos para cada um de nós, que possamos ter discernimento para não sair da Tua presença, que venhamos, Senhor, saber que Tu tem tempo certo para todas as coisas, e que nosso coração possa, Senhor, estar dentro do Teu tempo para as nossas vidas. Venha direcionar a Tua igreja, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós confiamos plenamente em Ti, e oramos pedindo, Senhor, que essas marcas se encontrem também na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.